prazer, meu nome é Manuel Pierre, sou psicólogo e acompanhante terapêutico. E como havia prometido, eu gostaria de conversar um pouquinho mais com vocês sobre essa modalidade de atendimento clínico diferenciado, que é o acompanhamento terapêutico, hoje conhecido como AT. Então, como surgiu esse acompanhamento terapêutico? O acompanhamento terapêutico surgiu na década de 50, na Europa, nos Estados Unidos, onde ali acontecia um movimento antipsiquiátrico, um movimento onde se buscavam novas formas de atendimento, novos olhares para aquelas pessoas que estavam em sofrimento psíquico intenso, onde o tratamento pudesse valorizar ali a dignidade, a subjetividade, algo que não excluísse aquela pessoa do social. Então, naquela época, alguns psicanalistas eram muito envolvidos com os hospitais psiquiátricos, psiquiatras, e criaram uma função para um agente de saúde mental tirar um pouco aquele paciente da internação do hospital. Então, esse agente de saúde mental, ele dava algumas voltas com o paciente em torno do hospital, saía um pouquinho daquele ambiente hospitalar e dava algumas caminhadas em torno do hospital. E perceberam que esse movimento, esse comportamento, gerava muita tranquilidade para o paciente diminuía a ansiedade, diminuía a agressividade, organizava a subjetividade, os pensamentos, sentimentos, dava mais prazer, promovia a autonomia para aquela pessoa, para aquele paciente, então era muito benéfico. Então, nem sempre foi acompanhamento terapêutico, nem sempre foi AT, hoje é conhecido como AT. Na época, de lá para cá, teve algumas mudanças na nomenclatura, Passou para amigo qualificado, depois de agente de saúde mental, passou para amigo qualificado, depois auxiliar psiquiátrico, hoje em dia é conhecido como acompanhante terapêutico, AT, tá? Então, atualmente, como é que isso acontece? Como é que esse atendimento chega até mim? Como é que isso acontece? Como é que acontece um atendimento de AT? Atualmente, o atendimento ele é encaminhado pelo psiquiatra ou psicólogo, tá? Não necessariamente, tá? Geralmente vem por essas profissões, essas disciplinas, mas pode vir por outras áreas também. E, geralmente o paciente vai ao psiquiatra, ou está no tratamento psicológico e é encaminhado para um acompanhamento terapêutico. E lembrando, ressaltando que é muito importante, não vai substituir os outros tratamentos, do psicólogo, do psiquiatra. É um complemento, é um dispositivo de saúde mental para complementar aquele tratamento, tá? Então, vem encaminhado do psiquiatra, do psicólogo, tá? Geralmente, e como eu disse, como eu havia falado no começo, no início, é uma modalidade de atendimento clínico que acontece fora do consultório, do ambiente tradicional que é o consultório. É um atendimento, apesar de ser clínico, ele não acontece no consultório, ele acontece no ambiente natural do paciente, Então, o acompanhante terapêutico vai até a casa do paciente, tá? Com o objetivo de facilitar o dia a dia dele, as atividades diárias, A gente acredita que a confiança, a relação que a gente constrói com o nosso paciente, tudo começa por aí, a relação de confiança. A relação que eu construo com o meu paciente, a partir daí, eu vou estar encorajando, enaltecendo, acompanhando ele nas atividades do dia a dia, superando as dificuldades, criando estratégias para superar os obstáculos e sendo uma referência, tá? Na prática, eu queria trazer para vocês alguns exemplos na prática. Então, depressão. Hoje em dia a gente ouve muitos casos de depressão, ansiedade, mais comum a gente ouve ultimamente, mas agora com essa pandemia que potencializou as doenças que já existiam, Então, paciente depressivo, por exemplo, acompanhar alguns pacientes com depressão. Como acontece? O acompanhante terapêutico vai até a casa do cliente, do paciente, e a partir daí, com essa relação consolidada, relação de confiança, ele vai acompanhar o paciente nas atividades deles do cotidiano, diárias, O paciente com depressão, por exemplo, não tem muita vontade de fazer as coisas, não tem vontade nem de se higienizar. Então, o próprio acompanhamento terapêutico vai ajudar nesse processo do autocuidado também. Mas, a partir da relação de confiança, a gente vai estar incentivando o paciente para realizar suas atividades diárias, fazer um mercantil, uma consulta, um dentista, ou até mesmo uma caminhada na praça. Então, a partir dessa relação, a gente vai tirar um pouco esse paciente de casa para realizar as atividades junto a ele, estando pisando com ele, vivenciando aquela dificuldade com ele e criando essas estratégias para superar o dia a dia, para ele conduzir sua vida da melhor forma possível. Outro exemplo interessante, pacientes com ansiedade. Por exemplo, hoje em dia escuta muito também sobre ansiedade, Por esse mundo que a gente vive acelerado, Essas cobranças intensas, de tudo para ontem. Então isso traz muita ansiedade para a pessoa. Então, eu costumo acompanhar pacientes que têm ansiedade, tá?
nas suas atividades diárias também, numa academia, numa caminhada, numa corrida, né, no nado no mar, numa pedalada, numa distância até maior. Até meia maratona eu participei esse ano com o paciente. Então a gente acredita que diminui a ansiedade, organiza os pensamentos, dá prazer, libera hormônios que dá prazer, né? O paciente fica mais feliz. Então é bem interessante esse tipo de atendimento. Como também, no outro lado, a gente atende pacientes que estão internados, pacientes que estão ali na residência terapêutica, estão na residência terapêutica, internados há algum tempo. Então, que naturalmente perde algumas habilidades simples, que para a gente é simples, mas necessária, que é fazer sua própria compra, escolher os seus materiais de higiene pessoal, se comunicar com o social, né? A gente sabe que isso é importante. Então, os pacientes precisam de encorajamento, né? Se alguém esteja ali com ele, dando suporte. Então, a gente faz esse trabalho, retira o paciente do hospital, vai até no caso da residência terapêutica, né? Vai até um shopping, vai até uma praia, fazer uma atividade na praça, exposições, né? Então a gente valoriza muito essa questão da autonomia. O trabalho é facilitar tanto a ressocialização dele, os processos de ressocialização, como promover a autonomia, né? Dignidade é o que mais importa aí. Com tudo isso, a pessoa tem mais dignidade, ela se sente mais digna ali, participando do tratamento dela, vivenciando o tratamento dela. Sai desse lugar passivo, entra na atividade, no ativo ali. Também atendemos dependentes químicos, né? Então a área é muito vasta, não tem assim, não é fechado, né? A gente atende pacientes que não estejam conseguindo conduzir suas vidas, suas atividades diárias, né? Estejam com dificuldades em realizar suas atividades, ou passam por alguma dificuldade mesmo, né? Algum processo de vida natural, que paralisa um pouco a gente. Então, mas lembrando que esse atendimento ele não substitui outros tratamentos que a pessoa esteja atravessando, né? Como um atendimento psiquiátrico ou mesmo uma psicoterapia, né? O AT, o acompanhamento terapêutico, ele veio para complementar esse tratamento, tá? Veio para ampliar essas reflexões, essas ações junto aos profissionais, como uma equipe multidisciplinar. Então, se você se interessou mais sobre AT, gostou da ideia, converse mais com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, sobre o assunto, explicar um pouco mais, né? Se aproximar, se apropriar um pouco mais das palavras do próprio atendimento. Né? Se interessou a você, converse mais com eles, é muito importante. Ou me procure aqui na Clínica Equilíbrio também, que será um prazer conversar, atender vocês e explicar um pouco mais como esse trabalho acontece. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, um abraço, fiquem bem.